você indicaria alguém, gente que faz Ouro Preto, pra gente fazer o programa? Tantas. Mas entre tantas, eu vou escolher a doutora Lúcia de Fátima Albuquerque Silva. Sem sombra de dúvida, eu indicaria ela. E eu até brinquei com você, o programa é gente que faz. Eu disse, meu filho, mas eu já fiz. Então... No ano de 1992, chegaria à cidade uma juíza que seria a primeira mulher a assumir a comarca na história de Ouro Preto. O que muito me honra. Apesar de ter sido transferida, é considerada por ela sua primeira comarca. E aqui permaneci 27 anos, né? Autoridade temida pela bandidagem, que eu chamava de mãos de ferro ao aplicar uma sentença. Que eu sempre fui muito rigorosa na aplicação da lei. Homens, então, que agrediam mulheres e pais que deixavam crianças em dificuldades, clamavam por misericórdia. Aí eu disse, então, doutor Adalto, busca o bacana lá, porque ele não veio. Eu quero saber por quê, então traz o homem lá. Profissional durona, exigente nos cumprimentos das leis, mas também muito justa, respeitando sempre os direitos dos infratores. Mas também fui muito exigente na aplicação dos direitos. A juíza conseguiu até a admiração, respeito de uma mãe, de um filho, que ela, a juíza, havia condenado. Eu não pago tudo que você fez por meu filho, mas Deus paga por mim. Mas, apesar de durona, a doutora também tinha o lado sensível, aquele que queria traçar o caminho do bem. Oferecia oportunidades, principalmente a crianças e jovens, criando projetos sociais. Que um juiz deveria ir mais além. No decorrer dos anos, foi simpatizando com a cidade que acolheu e se envolvendo com a população. Mas a comunidade de Ouro Preto abraçou mesmo. Daí foi observando a situação social da cidade e logo sentindo que precisava levantar a bandeira. De início, escolheu a das crianças, adolescentes e jovens. Que eu chegava e via, se tivesse isso assim, a situação seria outra. Sem perder tempo, logo de cara, procurou se informar sobre a Guarda Mirim, que já existia na cidade. Encontrei uma Guarda Mirim formada. Aí já sentiu que precisava ser aperfeiçoada. Isso era muito interessante, mas precisava crescer. Com os anos já totalmente adaptada na cidade, a juíza doutora Lúcia de Fátima já começou a procurar parceiros para criar projetos sociais para a cidade. Eu queria o pessoal ligado ao esporte do nosso lado. Criando o primeiro projeto no dia 26 de março de 1996, Fundação Aleijadinho, para jovens aprendizes tivessem uma profissão em uma marcenaria. Depois criou o programa Jovens de Ouro, que preparava adolescente para trabalhar como office boy no comércio e empresa local. Em 1999, doutora Lúcia chamou os professores da rede pública municipal, estadual e federal. Todos, na oportunidade, abraçaram a proposta que levaram atividades esportivas e danças para os portadores de necessidades especiais da PAI. Gostavam do esporte e tinha uma escolinha e tal. Nós fizemos uma reunião no fórum, o fórum lotou. Criou também o programa Medalha de Ouro, que em seguida se transformou no Bolsa Esporte no dia 22 de junho de 2002, criando categorias de base no futebol, no comando do saudoso Bené Santa Cruz, e a ginástica de trampolim, com o comando do professor Estácio, e já participando do primeiro campeonato mineiro escolar, conquistando 17 medalhas para a cidade. E quando a juíza sentia que uma viagem de um atleta era ameaçada para participar de uma competição por falta de verba, chegava a dizer, se precisasse, iria para a Praça Tiradentes pedir dinheiro para o povo. E eu usei isso muitas vezes. Doutora Lúcia também criou a Casa Lar para as crianças de alto nível de vulnerabilidade social serem acolhidas e terem seus direitos garantidos. E quando um projeto não seria de iniciativa da juíza, abraçava e seria uma grande parceira, como a Pastoral do Menor, voltada a qualificar jovens aprendizes em várias profissões.
prisões. Doutora Lúcia também criou o PROLAI, Programa de Liberdade Assistida, oportunizando o detento a fazer trabalhos comunitários, garantindo a manutenção da sociabilidade, além da redução da pena pela prestação de trabalho voluntário. Criou também o PAI, Programa de Amparo ao Idoso de Ouro Preto. E pensando nos direitos da mulher, criou o CIAME, Serviço Integral de Atendimento à Mulher, Projeto de Acolhimento da Mulher vítima de violência doméstica. Deu uma estrutura que abraçasse, né, as questões ligadas às mulheres de Ouro Preto. Doutora Lúcia também criou a Justiça Itinerante, dando oportunidade para a comunidade mais vulnerável ter acesso à justiça, quando problemas mais simples eram resolvidos na própria localidade, dependendo da situação de cada um, claro. Doutora Lúcia de Fátima, até na sua enfermidade, se preocupou com o próximo, criando o Projeto Ágatas. Com seu lado humano, sempre se preocupava também até com os presos. Tanto é que ela, doutora Lúcia, em um leito de hospital, ficou pensando e imaginando como criar alguma coisa para ocupar as mentes dos detentos. Algumas atividades. Pensou. Aí eu pensando, e meu Deus, isso lá no hospital. Mas como Deus ilumina a mente de uma pessoa bem intencionada, pessoa de boas ações, daí... Aí eu digo, gente, os presos vão trabalhar todos juntos, fazendo terço de São Francisco. Franciscos. Daí então nasceu o Projeto Franciscos, mulher temente a Deus que deixa até um conselho para os infratores, principalmente para aqueles que se encontram em uma prisão no momento. Porque só quem pode mudar o caminho é Jesus. Não tem outro. Só existe um caminho e é Jesus. Foram 27 anos dedicados à cidade de Ouro Preto. Doutora Lúcia de Fátima deixa a cidade fisicamente, mas seus pensamentos estarão sempre voltados para a cidade, defendendo e torcendo pela continuidade dos seus projetos sociais criados na cidade de Ouro Preto, dando oportunidade para aquele que escolheu o caminho do bem e quis ser um cidadão honesto e um grande campeão na vida. Doutora Lúcia deixa a cidade, mas deixa também a sua marca em Ouro Preto, que jamais será esquecida. Gente que faz. Apresentação: Luiz Gonzaga. Hoje, recebendo a doutora Lúcia, juíza, se aposentou após 27 anos dedicados à comarca de Ouro Preto, à população de Ouro Preto. Doutora Lúcia, obrigado por atender o nosso convite, por ter vindo participar do programa Gente que Faz. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer o convite, mas na verdade Ouro Preto foi quase que a minha primeira comarca, porque antes daqui eu passei por uma comarca chamada Ipanema e aqui permaneci 27 anos, né? E como primeira juíza na história de Ouro Preto, o que muito me honra, eu, com o pensamento voltado para a fase mais moderna do Poder Judiciário, eu sempre entendi que juiz não é só aquele que fica ali numa redoma entre quatro paredes, esperando que as coisas cheguem até ele. Eu sempre entendi que o juiz poderia fazer muito mais do que ficar analisando, né, um processo ali friamente, vendo, provou, não provou. Eu sempre senti que um juiz deveria ir mais além, que o juiz poderia fazer mais, principalmente ele conhecendo a comarca. À medida que as coisas iam acontecendo, você vai sentindo o que precisa. E outra coisa, iniciativas do Poder Judiciário sempre tiveram muita credibilidade em todos os lugares. E em Ouro Preto não foi diferente. Então, na verdade, partiu da juíza, né? Partiu da juíza iniciativas diante de casos
concretos, que eu chegava e via, se tivesse isso assim, assim, a situação seria outra. Se acontecesse isso, a gente poderia fazer mais. A senhora ficava imaginando? Eu ficava imaginando, sim. Eu sempre imaginei essas situações, tanto que quando surgiu a ideia, na verdade, no início, eu já trouxe isso da outra comarca de Ipanema, que foi a Guarda Mirim, né? A Guarda Mirim já tinha. Quando eu cheguei aqui, encontrei uma Guarda Mirim formada, já há muitos anos. E isso era muito interessante, mas precisava crescer. E aí surgiu a ideia do programa Jovens de Ouro, que inclusive o nome não foi dado por mim, foi dado por um jovem de ouro que deu esse nome, Jovem de Ouro. Que bonito, né? É, muito bonito. E a gente precisava realmente, não tinha projetos naquela época assim de grandes repercussões que abraçasse toda a comunidade, aquela juventude. Mas tinha trabalho social legal mas mesmo, tinha alguns pesado. projetos de esporte, tinha alguns professores já que faziam um grupo de futebol, grupo disso, já tinha sim algumas coisas. E nós tivemos, né, por muito tempo, o programa. Só falou em futebol, o Bené, né? Saudoso sim, Bené, foi um grande parceiro, né? Foi. Olha, quando eu convidei, certo dia, os professores de educação física, e mesmo aqueles que não eram professores, eram apenas aqueles. Então, era o pessoal ligado a esporte. Eu queria o pessoal ligado a esporte do nosso lado. E eles abraçaram. Aí surgiu o programa ligado ao esporte, né? Aí começou, aí vem Fundação Aleijadinho, e isso foi a ginástica puxando, de trampolim, a ginástica de Bolsa trampolim. Esporte, Esporte Cidadania, tudo por aí, né? Aí foi surgindo. E outra coisa, eu tive muita sorte, porque eu encontrei em Ouro Preto pessoas dispostas. Parceiras. Porque o fato só de você ter aquela ideia, e eu não tinha como ficar presente. Mesmo a ali, juíza, fica difícil abraçar um trabalho social sozinha, né? Não, é impossível. Não, você não consegue fazer nada sozinha, né? Então, todas as pessoas que participaram desses programas criados por iniciativa da juíza da comarca, todas essas pessoas levaram esses programas adiante. E se não fossem elas, não teria, de forma alguma, surtido efeito. Eu cometi alguns erros, todos nós cometemos, eu cometi alguns erros, teve o Jovem de Ouro, eu me preocupei muito, eu queria que virasse lei municipal, para tornar aquele programa uma obrigatoriedade, para ele ficar perpétuo. E aí houve aquela história. Não é que a senhora cometeu erros, de repente aquele objetivo desejado não foi alcançado. Né? Na verdade, eu estava bem intencionada, porque ao pleitear que uma lei municipal criasse o programa Jovem de Ouro, é porque eu queria que aquilo se perpetuasse, né? Mas aí vinha um entendimento, né, de uma gestão que achava que deveria ser de tal forma, o outro de tal forma e tal, e vai aquela. Então acabou, né? Foi minguando, né? Mas seria muito bom que retornasse. Gente que faz. Recebendo hoje a doutora Lúcia, que se aposentou da comarca de Ouro Preto por 27 anos por aqui, deixando um grande legado na cidade. A senhora, aliás, defendia tanto os projetos, iniciativas, que chegou a dizer um dia, até no fórum mesmo, né? Se precisasse, a senhora dizendo, pegaria a bolsa, iria para a Praça Tiradentes, pedir apoio, pedir recurso, pedir dinheiro para a manutenção dos projetos, né? Sim, claro, com certeza. Você lembra disso? Quando a gente estava doido querendo que acontecesse alguma coisa e não tinha de onde sair. Mas voltando ao que eu estava dizendo sobre o Jovem de Ouro, eu falei há poucos dias para o Júlio Pimenta e vou falar aqui agora,
Tá lá escrito no programa de governo dele. Tá escrito que ele ia retornar com o programa Jovem de Ouro. Júlio Pimenta, não esqueça. O Jovem de Ouro tá lá escrito no seu programa que foi registrado. Eu tenho inclusive uma cópia dele. Cumpra essa promessa. Os Jovens de Ouro Preto, não precisa ser o Jovem de Ouro, pode ser um outro projeto, não importa o nome. O importante é que aconteça alguma coisa que dê sequência, porque nós temos em Ouro Preto muitos jovens que passaram pelo programa Jovem de Ouro. E nós temos em Ouro Preto muita Hoje são gente, homens formados, mulheres. Inclusive no dia também dessa homenagem, eu fiquei muito feliz quando uma menina que até prestou uma homenagem disse que está fazendo direito, foi Jovem de Ouro, está fazendo direito. E o sonho dela era ser juíza. E se Deus quiser, ela vai alcançar esse sonho. Gente que faz. Recebendo hoje gente que fez muito para a população de Ouro Preto, principalmente para a criança. Ela fez para a gente pequena e gente grande, na verdade. Mas a juventude, então, por exemplo, doutora Lúcia, como a senhora vê o retorno hoje da ginástica de trampolim, Bolsa Esporte, hoje Instituto Trampolim de Ouro Preto. Mas a senhora viu, por exemplo, um atleta de Ouro Preto, do trampolim de Ouro Preto, participando dos Jogos Pan-Americanos. A menina sendo vista para o mundo todo, ao vivo, através da TV, Alice Ellen. O retorno já aconteceu, né? Sim, aqueles meninos lá dirigindo, né, o projeto, todo mundo disposto, os jovens. John Lennon também foi longe. Sim, os meninos, nossa, vários. E viajaram, se destacaram, representaram Ouro Preto muitas e muitas vezes. E agora nós temos aí o Instituto, né, que foi formado o Instituto Ouro Preto de Trampolim? Ouro Preto Trampolim. Tem o programa do esporte também lá na Fundação Aleijadinho, continua o programa de esporte. E eu acredito que tem muita gente disposta para ajudar e para seguir adiante. E como foi a ideia de criar o Ciame, doutora Lúcia? Eu brinco sempre que quem me inspirou o Ciame foi aquela música do Martim da Vila, que ele diz: já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, mulheres cabeças desequilibradas, mulheres confusas. E eu brinco com aquilo, porque nós precisávamos em Ouro Preto também ter um local, ter uma estrutura que abraçasse, né, as questões ligadas às mulheres de Ouro Preto. E veio a lei aí trazendo a necessidade de ter equipe interdisciplinar. Aí surgiu o programa Ciame, era Serviço Interprofissional de Atendimento à Mulher. Acolhimento, né? O título era isso. Fizemos parceria com a UFOP, ficou muitos anos naquela praça da estação, lá, e foi seguindo, isso tudo crescendo graças às equipes que participaram e participam do projeto. Hoje está em frente ao fórum, faz um trabalho maravilhoso em atendimento às mulheres. E outra coisa, vai no Ciame, mulheres que não estão precisando de apoio, de nada, querem ajudar, querem dar apoio. Inclusive, eu estive essa semana conversando com uma mulher que chegou agora em Ouro Preto, e vocês vão ouvir falar nesse nome dela, dessa senhora que chegou em Ouro Preto, muito disposta, interessadíssima, já me perguntou sobre o Ciame, que ela tem uma atividade social muito grande na comarca onde ela estava. É a esposa do nosso colega juiz, que assumiu o meu lugar aqui em Ouro Preto. O nome dela é Adalgisa. Então vocês vão ouvir. Ela gosta de área social também. Sim, vocês vão ouvir muito falar nesse nome, Adalgisa. Ela, há pouco tempo, ela recebeu o título de cidadã honorária
em Ponte Nova, porque eles moravam em Ponte Nova, e ela fez um trabalho social muito bonito lá na comarca, e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito aqui em Ouro Preto, porque ela é funcionária do TRE, e ela vai trabalhar na Justiça Eleitoral aqui de Ouro Preto, ela é funcionária concursada, e ela também está vindo transferida para Ouro Preto, junto com o esposo, que é o juiz que assumiu agora a comarca de Ouro Preto, na vara criminal. Gente que faz. Participando do programa de hoje, a doutora Lúcia de Fátima, juíza, ficou na comarca de Ouro Preto por um período de 27 anos. Se aposentou, se foi, mas deixando a sua marca na cidade, principalmente na área social. São tantos projetos, doutora Lúcia. A senhora está percebendo que não vai dar para a gente falar de todos, né? Mas, por exemplo, Pastoral do Menor. Como foi a ideia, como foi a intenção, a senhora abraçando, apoiando? Na verdade, a Pastoral do Menor é ligada à igreja. Mas sempre o dedo, né, da doutora Lúcia. Não, que é isso. É porque todas essas áreas, todos esses grupos, todos foram parceiros da gente. Aí alguns até acabam confundindo, entendendo que foi criado pela justiça. Não, na verdade, abraçamos a pastoral necessária. Então a juíza apoiando o projeto, a coisa caminha melhor, caminha mais fácil. Mas é dever nosso, não é nenhum favor, é dever. É dever do juiz olhar pela comunidade. Eu sinto desse jeito. A gente tem que olhar com outros olhos. Para a gente querer que as pessoas tenham uma sociedade plena, com os direitos respeitados, etc., a gente tem que cumprir o dever. A sociedade, o Estado, o município tem que cumprir o dever dele. Então, isso a gente pode observar. E olha, hoje em dia, quando eu vim para cá, 27 anos atrás, eu sei que já tinha alguma coisa, eu não sei se alguns colegas que passaram por aqui fizeram algum projeto e tal, mas já havia, era uma iniciativa ainda tímida, mas já tinham juízes, juízas que tinham essa dedicação nas comarcas, que faziam, criavam, né, programas, situações. Então, hoje em dia, eu acredito que quase 100% dos colegas, e principalmente quando eles vêm nessa área da infância e juventude, a vara criminal, porque no caso aqui, criminal, infância e juventude, problema relacionado à Lei Maria da Penha, tudo é com um juiz só. Uhum. No caso era comigo. Uhum. Situação de idoso. Uhum. Na época nós criamos, quando saiu a lei, nós criamos o PAI aqui. O Programa de Atendimento ao Idoso, que está até hoje na Câmara, não é? Uhum. Então, isso não foi esforço nenhum, tinha uma lei, aí que eu vi aquela lei, é assegurado ao idoso isso, é assegurado ao idoso isso assim, é assegurado ao idoso. Aí eu digo, então vamos criar um programa para garantir o que a lei está dizendo que vai assegurar. E com isso foi possível, porque tinham pessoas lá nos ajudando, né? Gente que faz. Apresentação: Luiz Gonzaga. Recebendo a doutora Lúcia, juíza, que fez muito para a cidade de Ouro Preto. Na área social, então, muita coisa ela deixou para a população, para a comunidade ouropretana. Por exemplo, doutora Lúcia, a Associação de Catadores de Ouro Preto. A senhora abraçou a causa e mergulhou mesmo, apoiando, né? A Gracinha, então, hoje, presidente, agradece a senhora a todo momento. A Gracinha é ótima. A Gracinha fez parte também desses meus 27 anos. Não só ela, como outras, porque além de integrar a associação, ela era mãe de um dos meninos que não gostava de obedecer a gente. Então, ela sofreu, né? E mesmo assim, deu um exemplo grande, porque ela ajudou muitos meninos
Na Associação de Catadores. Pela experiência de vida dela. Muitos. Ela tem meu aplauso por isso. E outra coisa, ela nunca chegou a ter raiva, porque a senhora condenou meu filho, ou outras mães, porque eu já tive enfrentamento com outras pessoas que fica com raiva de você, não, como claro. se você fosse culpado e tal. Mas ela foi uma grande parceira, a Gracinha. Eu lembro que quando eu completei 30 anos de serviço, e tanto quando eu falei dessa comemoração dos meus 30 anos, eu convidei. Eu convidei Gracinha, e outras pessoas que ajudaram muito, tive muita ajuda. Conheci pessoas bacanas em Ouro Preto. Gente que faz. Para fechar o programa de hoje, doutora Lúcia, a senhora ganhou uma admiradora dentre tantas em Ouro Preto, que é a Gracinha, né? A Gracinha é ótima. A Gracinha, ela sofreu. Mesmo assim, deu um exemplo grande, porque ela ajudou muitos meninos, ela tem meu aplauso por isso. E outra coisa, ela nunca chegou a ter raiva, porque a senhora condenou meu filho. Olha, doutora Lúcia, eu não tenho nem palavras para falar, Luiz. Doutora Lúcia começou junto com meu filho. O tempo que ela ficou em Ouro Preto foi a caminhada que eu caminhei com meu filho 20 e tantos anos. Então, ele foi o primeiro Jovens de Ouro dela, né? E fez tudo, Luiz, tudo, né? E se não fosse ela, Luiz, eu não teria vivido mais com meu filho. E ele sempre falava comigo: ô mãe, às vezes eu até agradeço a juíza por me condenar, porque senão eu não estaria aqui com você. Então, doutora, na sua doença, pode estar na certeza que eu busquei as minhas orações, eu não pago tudo que você fez por meu filho, mas Deus paga por mim. E eu tenho certeza que essa foi uma provação, e você não sabe a falta que você faz aqui para nós. Que Deus te abençoa e que te dê muita saúde. Eu não tenho, doutora, mais do que ninguém, melhor do que ninguém. A senhora foi uma parceira e caminhou junto comigo. Fica com Deus e Deus te abençoa. Quem perdeu foi Ouro Preto. Quem perdeu foi o presídio. A senhora não perdeu nada, né? Me desculpe, talvez por muitas vezes chegar gritando, chorando, mas quantas vezes você me abraçou e me acolheu. A segunda parte da entrevista com a doutora Lúcia de Fátima no próximo sábado em Gente que Faz, 13h. Obrigado, um ótimo final de semana, boa tarde para todos. Que Deus te abençoe, doutora, fique com Deus.